Vamos ficar todos de pé, por favor? Abra no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Veja se perto de você tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Está escrito o seguinte, já acharam? Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém? Eu vou reler, veja que interessante que é esse primeiro versículo. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui repete em seguida. Vamos lá. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém. Quantos creem na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Isso, tem que ser a melhor mesmo. Vamos melhorar essas palmas, abrindo a boca e dando glória a Deus. Isso, glorifica mesmo, fica à vontade. Abra a boca, tira esse glória do fundo do teu ventre. Diga glória, glória, glória a Deus. Continua glorificando. Oh, Pai querido, olha como esse povo te ama, como esse povo te glorifica, como esse povo te exalta. Abre o céu agora para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esse povo quer ouvir a tua voz, a tua palavra. Esse povo quer ouvir a tua palavra em visão. Eles querem ver, Senhor. Então vem agora com o teu Espírito. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. A vida de Abraão, e esse é o seu nome atual, é um modelo, é um paradigma, é uma lição de vida para todos nós. Nos passos de Abraão, com certeza, nós reproduzimos a existência, as lutas, as vitórias, as derrotas, os acertos, as falhas, os problemas de caráter, as vaciladas, os ímpetos, os momentos em que a pessoa age por conta própria e os momentos em que ela age na direção de Deus, de modo que tudo que Abraão foi vivendo serve para nós como um roteiro preciso. E se a gente examinar direitinho a vida de Abraão, nós vamos aprender tanto com os acertos como com os erros que ele, infelizmente, também cometeu. A dificuldade de Abraão é que ele não tinha uma pessoa instruindo o tempo todo. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento nem tinha sido escrito ainda. Abraão não tinha uma palavra para orientá-lo. Então ele vai aprender na raça, na escola da vida. E ele começou a ter algumas experiências com Deus, e por crer e obedecer, ele foi progredindo nessas experiências, apesar até dos erros e vaciladas, os tropeços pelos quais ele passou. Mas
O que aconteceu com Abrão? Só para a gente entender. Olha só. Um babilônio, ele não era judeu, ele é babilônio de nascimento, ele nasceu em Ur dos Caldeus, totalmente dependente do pai, com todas as chances de dar errado na vida, porque vivia num lugar cheio de ocultismo e feitiçaria. Teve o dissabor de assistir à morte do seu irmão mais novo, e praticamente adotou o sobrinho para acabar de criar. E ele não tinha vida própria, não tinha projetos próprios, e ainda casou-se com uma mulher que, apesar de extremamente formosa, não lhe dava filhos, era estéril, e ele não tinha futuro. Com a morte do seu irmão mais novo, seu pai, chamado Tera, levou a família toda para Harã, no extremo norte da Babilônia, mas ainda dentro da Babilônia. Lá em Harã, no território babilônico ainda, Abrão ouve só uma voz. No princípio foi só uma voz. E é assim que começa com todo mundo. No princípio é só uma voz. E esta voz que ele ouviu foi uma voz única, diferente. Ele nunca tinha escutado nada igual. E essa voz foi taxativa, dando uma ordem para que ele saísse daquela terra, saísse do meio da sua parentela e saísse da casa do seu pai e fosse para a terra que aquela voz, só a voz, lhe mostraria. O dirigiria até lá. E a voz se identifica, dizendo que é Deus, e eu farei de ti uma bênção, e te engrandecerei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por apenas ouvir uma voz, ele desce, renuncia a tudo, crê, obedece, e ele vai até a primeira cidade de Canaã, chamada Siquém, está aí no teu mapa, no teu roteiro. E lá em Siquém, Abraão vive o primeiro progresso da pessoa que crê e obedece. Deus lhe aparece. Em Siquém, Deus lhe aparece. O dono da voz aparece. Não é? Ele tinha muita curiosidade em conhecer o dono da voz. E em Siquém o dono da voz lhe aparece. Apareceu mesmo. Foi uma aparição de Deus. Uma coisa impressionante, mas uma aparição ainda em espírito. Deus lhe aparece como se fosse assim uma coisa meio nebulosa, muito espiritual, mas Deus lhe aparece. Fala com ele, renova as promessas. Toda esta terra que você está, eu vou te abençoar. E Abraão, feliz da vida, ele edifica o primeiro altar na terra prometida, na terra das promessas, porque ele creu, e sobre esse altar ele coloca a melhor oferta para Deus. Tudo isso em Siquém. Depois Abraão, ele vai ter uma nova experiência com Deus, depois de várias coisas, conforme nós lemos aqui. Depois disso tudo, depois destas coisas, porque ele vai passar por várias situações. Ele erra no segundo passo, era para ficar em Canaã, e ele desce para o Egito sem ordens de Deus. No Egito perde a mulher, ganha dinheiro, mas perde o principal. Deus tem que interferir para consertar os erros que ele cometeu. E agora ele volta para Canaã. É como se ele voltasse assim na estaca zero. E passa a viver naquela terra prometida. Ele vai enfrentar várias lutas, vários problemas, vários dissabores. Mas ele aprendeu muitas coisas. Por isso que a palavra está dizendo, depois destas coisas, ele tem uma visão de Deus. Mas a visão é da palavra. Na verdade, esse versículo aqui não diz que Deus está aparecendo de uma forma nebulosa para ele. Olha que interessante. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão.
O que veio para ele não foi uma aparição visível de Deus. Veio a ele a palavra do Senhor em visão. É a palavra que veio em visão. É um outro estágio. Ele está tendo uma interação com a palavra. É uma visão, a palavra fala com ele e ele fala com a palavra. E ele se alegra porque ele sabe que esta palavra é a mesma palavra do dono da voz. É a mesma palavra daquela aparição em Siquém. Ele sabe que a palavra pertence à aparição de Siquém. E esta palavra em visão, olha só, uma visão que envolve a palavra. Porque no mundo espiritual, o que gera a visão é a palavra. É através da palavra que as coisas são geradas no mundo espiritual. A palavra gera visão no mundo espiritual. E Abrão interage com essa palavra e conversa com essa palavra, e essa palavra conversa com ele também. Se a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto da palavra que lhe apareceu em visão, e a gente for lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus, ele está voltando à terra montado num cavalo branco, ele está usando uma roupa branca e na sua coxa tem escrito um nome. E o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Um dia nós teremos a visão da palavra que Abraão teve. A visão da palavra. Um dia nós olharemos e veremos o verbo voltando à terra. Por isso que é intrigante Jesus ter dito aos judeus naquela época: Abraão, vosso pai, viu o meu dia, alegrou-se e exultou. Então Abraão ele está entrando numa comunhão inédita. E até agora são três experiências sobrenaturais com Deus, o que nos leva a crer que ele está tendo contato íntimo com a Santíssima Trindade. No princípio, a voz, e agora, lá em Siquém, ele teve uma aparição de Deus, e agora uma visão da palavra. Ele está se aprofundando, e tudo isso no Espírito. Tudo isso no Espírito, ele está crescendo. E quando Abraão, depois destas coisas, passa a interagir com a palavra, ele pode abrir o coração. Ele pode derramar o seu coração. Porque, veja bem, Abraão antes podia esperar socorro do seu pai, que até os 75 anos de idade o levou ali no cabresto. Abraão, tudo que ele precisava, o pai providenciava, mas o seu pai morreu. Abraão, ele recebe, no lugar do seu pai carnal que faleceu, ele recebe um tutor muito superior, o próprio Deus, o Pai Celestial. Mas ele ainda não sabe interagir com esse pai. Ele ouve a voz, crê e obedece. O Pai Celestial lhe aparece em Siquém. Então ele está aprendendo a confiar nesse pai. Mas em Siquém, quando ele se dirigiu dali para o Egito, ele foi confiar no faraó e se deu mal. Depois destas coisas, ele aprende que não deve confiar em ímpios, que não deve buscar socorro no Egito, que representa o mundo, que não pode tentar dar uma desperta para interagir com o mundo, porque o mundo é governado pelo maior enganador de todos os tempos, e no final a pessoa de Deus que tenta dar uma desperta no mundo, ela sempre vai terminar mal. Abraão, depois destas coisas, quer dizer, depois destas lições, depois desses tropeços, depois dessas correções, porque ele volta para Canaã, ele fala, agora eu fico aqui. Depois destas coisas, ele tem agora algo inédito, a visão da palavra. A palavra de Deus lhe apareceu em visão. Ele começa a entrar num aspecto que antes ele desconhecia, o poder da palavra para gerar visões. O poder da palavra para realizar coisas no mundo espiritual. Porque tudo que há no mundo espiritual foi gerado pela palavra, e tudo que há no mundo físico foi gerado pela palavra. Pela palavra de Deus tudo foi criado e tudo subsiste.
Abraão está tendo agora um aprofundamento desse aspecto. A palavra, o poder da palavra, a visão que a palavra proporciona. E quando ele fica à vontade para abrir o seu coração, ele aproveita até para destilar uma certa tristeza, uma certa impaciência. Quando a palavra em visão lhe diz: não temas, Abraão no caso ainda, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Quando a palavra diz isso para ele, querendo que ele enxergue um escudo pela fé, um escudo protetor, olha só, e que ele, através da palavra que está lhe aparecendo em visão, visualize também o galardão, a riqueza, o tesouro, a recompensa. A palavra está querendo fazer com que ele, em visão, veja que Deus é o seu escudo protetor, que não precisa ter medo de nada, que ele está guardado, ele está protegido, não há perigo que possa tocá-lo, não há dardo inflamado que possa atingi-lo. Deus quer que ele tenha essa visão de que Deus é um escudo em volta dele e ao mesmo tempo a sua recompensa. Que ele não precisa ir para o Egito, ele não precisa ir para a Babilônia, ele não precisa mudar para outro lugar. É ali mesmo na terra da promessa, no lugar que Deus o colocou, que ele vai ser abençoado. Deus quer que na visão da palavra ele passe a acreditar nessas coisas. Abraão ainda não entendeu o recado. Por isso que meio queixoso, meio choroso, ele diz assim: Senhor, o que me has de dar? Porque eu não tenho filhos. Ele já começa a mostrar uma queixa, porque ele gostaria que essa bênção viesse logo. Ele quer um filho mais do que tudo, virou uma fixação para ele. Ele pensa o tempo todo: se eu morrer, para quem irão ficar as minhas coisas? Quem será o meu herdeiro? Então ele interage com a palavra e ele diz assim: o meu mordomo, o Damasceno Eliezer, ele é o meu herdeiro, porque o Senhor não tem me dado semente. Ele está queixoso, ele está interagindo com a palavra. Ele quer um filho, ele quer realizar o sonho principal da sua vida. Uma bênção que inclusive já foi prometida. Ele quer esta bênção. Então, ele lamenta, ele se queixa: eu não tenho herdeiro, o Senhor não tem me dado. Ele já tem mulher, ele já tem tesouros, ele já tem muitos empregados, ele já teve muitas vitórias, ele já foi bastante abençoado. Mas a bênção principal ainda não veio. E quando a bênção principal não vem, a nossa tendência é ficar queixoso diante de Deus. A pessoa, ela tem um sonho. Seja, por exemplo, comprar uma casa própria. Deus já falou, não é? Que vai te dar uma casa própria, um apartamento, que vai tirar você do aluguel, que vai te abençoar, não é? Mas ainda não veio. Meu Deus, quando você começa a interagir com a palavra, você tem a visão da casa própria, né? Mas eu ainda não tenho casa para morar, eu ainda pago aluguel. Ou então, o carro que você quer comprar, um carro zero, você já viu esse carro? Não só em visão, até na loja você já foi lá. Você já viu até na loja. Aí você fica queixoso: meu Deus, estou com aquele pau velho lá que vive mais na oficina, que para o tempo todo no meio da rua, que é um problema, gasta muito com manutenção. Eu não tenho um carro zero para vir na igreja, meu Deus. Se eu tivesse um carro zerinho para vir à igreja, eu ia lotar o meu carro e trazer um monte de gente para a casa do Senhor, né? A pessoa está queixosa diante de Deus. A palavra está dando uma visão. Sempre a pessoa vai querer a bênção principal. Por mais bênçãos que ela tenha, ela sempre espera a principal. Se é a pessoa amada que está faltando, pode ter tudo: emprego, moradia, carro, mas está faltando a pessoa amada. Puxa, Senhor, quando é
Por que o senhor não me dá? Por que o senhor não coloca essa pessoa na minha frente? Por que ela não aparece? Sempre aquilo que a pessoa considera principal e que ainda não recebeu, se torna um motivo de queixa diante de Deus. Abrão simplesmente externou a sua principal ansiedade. Eu não tenho filho. E se é uma mulher ou um homem que está aqui e deseja muito ser pai ou ser mãe, também está se queixando diante de Deus. Poxa, eu não tenho filhos. Deus não me abriu ainda a madre. Deus ainda não me deu a alegria de ser pai. Deus não me deu a alegria de ser mãe. Queria tanto um filho. E assim a pessoa se lamenta diante de Deus. Deus está derramando bênçãos, Deus está derramando bênçãos, mas aquela principal que ainda não veio, quando a pessoa tem a oportunidade de interagir com a palavra, de falar com Deus, vem o lamento, vem a queixa, vem o suspiro. A pessoa faz até beicinho, como Abrão. Abrão está fazendo beicinho. Eu consigo ver aquele homem fazendo beicinho diante de Deus. Eu ainda não tenho filho. Não é assim que ele está? O Eliezer que vai herdar tudo que eu tenho. Olha só, ele não tem filho. Faz beicinho. Aí a palavra, amados, essa palavra interagindo com ele, essa palavra faz uma coisa. Veja aqui o versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Eu creio que essa visão que ele está tendo da palavra de Deus, porque veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Eu creio que tudo isso está ocorrendo, acontecendo num arrebatamento de sentidos. Eu creio que tudo isso está acontecendo num arrebatamento do espírito. Ele não está dormindo, ele não está sonhando. Ele está tendo uma visão, ele está inebriado. E ele, olha só, foi levado para fora. Como é que uma visão de palavra pode levá-lo para fora? Ele foi transportado em espírito para fora. Para fora. Para fora, talvez, da tenda que ele estava. Ou para fora do corpo. Ou de repente até para fora da terra. Eu sei que ele está no arrebatamento. A visão é um arrebatamento. É a palavra gerando no mundo espiritual uma visão, um arrebatamento. Ele está vendo coisas que ele nunca tinha visto antes. Ele é levado para fora. Olha só, levado para fora. Para fora. E a palavra em visão lhe mostra todas as estrelas do céu, sem nenhuma nuvem atrapalhando. Uma noite magnífica. O céu parece um planetário. Ele consegue ver todas as estrelas, todas. O céu límpido, cristalino. Ele olha as estrelas, muitas estrelas, estrelas lindas. Veja, a palavra o levou para fora e amplia a visão. A visão dele qual era? Uma única estrela. Eu queria um filho. Mas a palavra em visão lhe amplia o alcance, para ele enxergar mais longe, para ele ver o que realmente deve pedir. A palavra gera essa visão, amplia o entendimento da pessoa, amplia a compreensão das coisas. A palavra gera visão. Então ele viu estrelas, tantas estrelas, e a palavra em visão até lança um desafio. Conta as estrelas,
se é que as pode contar. Conta se é que você pode. Está querendo mostrar algo grande e glorioso? É como se a palavra em visão, ampliando o alcance para Abrão, a palavra dissesse assim: o que, Abrão? Como você é modesto? Você só quer um filho? Você está chorando? Está fazendo beicinho por causa de um filho? Você é muito humilde, você pensa muito pequeno. Vem aqui, vou te levar para fora. Olha esse universo, olha essas galáxias, olha essas bilhões e bilhões de estrelas e tenta contar. É assim que eu quero que você tenha uma visão ampliada, uma visão grande. Você quer um filho, mas eu vou te dar tantos filhos que será impossível contar a tua descendência na face da terra. A palavra gera visão. E a palavra quer gerar uma visão grande, uma visão ousada, não uma visão limitada. Um filho. Você vai ficar feliz da vida com o que eu vou dizer agora, porque a palavra já foi liberada e ela já entrou na tua mente e desceu para os teus olhos. E o teu coração creu, e quando o teu coração creu, tudo começa a acontecer, você já está interagindo com Deus. Essa palavra que eu vou liberar vai deixar você feliz da vida, porque essa palavra está te gerando uma visão. Você vai pensar assim: será que é verdade? Mas eu quero que você creia com todo o teu coração, porque é a pura verdade. É um carro que você quer? 0? É Deus está dizendo: dê uma frota lá na fábrica. É uma casa que você quer? Não é uma casa própria, é a primeira das muitas casas que o Senhor tem para você. É um filho que você quer? Ele tem uma descendência inumerável para te dar. É um emprego, é um negócio próprio? As portas já estão abertas em nome de Jesus Cristo. A palavra está gerando visão para você crer, para você acreditar, para você tomar posse, para você possuir, para você pensar grande. Você queria arrumar um emprego para ganhar R$1.000 por mês? Bota dinheiro nisso, é muito mais que Deus vai te dar. Deus, Ele quer que você amplie o alcance da tua visão e enxergue longe, enxergue bem. E olha só, conta as estrelas, se é que pode contar. Abrão estava enxergando melhor do que aquele telescópio Hubble, que já estão aposentando. A vista dele percorreu todo o universo. Deus, apesar de ter falado para ele: conta se é que você pode, a palavra o desafiou. Para ele pensar grande, ele enxergava até os confins do universo. Tudo estava diante dos seus olhos. Sabe por quê? Porque não existe limite para as bênçãos que Deus tem para você. Se você crer na visão, se você abrir a tua mente para esta palavra, se você começar a enxergar pela fé, a pessoa que vê pela fé através da palavra de Deus, ela enxerga longe. Ela começa a ver coisas que nunca via antes. Abraão está assim, nesse momento, fora, não sei se do corpo, fora, não sei se da sua tenda, fora, não sei se deste planeta. Eu sei que ele está interagindo com a palavra. É uma visão da palavra. A palavra lhe apareceu em visão. A palavra o conduziu para fora. A palavra lhe mostrou algo grande que ele nunca tinha visto. Lhe mostrou coisas novas. Colocou na mente dele aquela visão, para ele ficar enxergando o tempo todo aquilo, comparando os filhos que teria com a quantidade inumerável das estrelas do céu. Aquela visão não vai sair mais da cabeça de Abrão. A palavra está ensinando ele a pensar grande. Agora ele quer saber como, não é? Talvez você queira saber como. Abrão quer saber como. Eu nunca esqueço de um rapaz aqui do Rio de Janeiro, chamado Procópio. Eu nem sei se ele está aí hoje. Procópio está aí? Um dia eu fui pregar
E eu não gosto de conversar com ninguém antes da pregação. E ele me pega no pé. Pastor, preciso falar com o senhor Procópio depois. Não, pastor, é o seguinte, é que eu queria saber se eu compro uma casa ou não. Eu falei, vai lá e compra. Mas eu não tenho dinheiro. Vai lá e compra sem dinheiro. E virei as costas, deixei ele sozinho. E ele creu na palavra. Comprar sem dinheiro. Aí ele foi lá na imobiliária. O vendedor o atendeu tão feliz. Nem imaginava que ele não tinha R$1 no bolso. Vendedor, vai uma água, seu Procópio? Vai um cafezinho, seu Procópio? Quer ir ver o apartamento agora, seu Procópio? Aí ele foi. Assim, no fim do corredor, tinha 2 portas. Era o apartamento do lado esquerdo. Aí o vendedor abriu a porta. Por favor, entre. Ele entrou, ficou gamado, ficou apaixonado, ficou enlouquecido. O vendedor percebeu que ele estava gostando muito e elogiou o apartamento. Gostou, seu Procópio? Muito. Então, vamos voltar lá para o escritório, vamos para a imobiliária. Senta, seu Procópio. Mais uma água? Aceito. Mais um café? Quero sim. Então, seu Procópio, quanto que o senhor pretende dar de entrada? Entrada? Como assim? É entrada. Não, eu não tenho nada para dar de entrada. Nada, não tem nada para dar de entrada. Não tenho nada para dar de entrada. Como é que o senhor quer comprar esse apartamento, então? É porque o meu pastor falou para eu vir aqui comprar sem dinheiro. Lembra, Lourdes? Aí, o corretor falou, deve ter pensado, cada doida, né? A pessoa é tudo doido. A gente parece doido mesmo. Quando você começa a interagir com a palavra e ter a visão com a palavra, você acredita nela e vai em frente. Ele teve a visão gerada pela palavra, só que o vendedor mandou ele embora. Ó, seu Procópio, vê se o senhor consegue arrumar alguma coisa para dar de entrada, então. Né? Então tá. O Procópio foi embora. Coitadinho, fez um sacrifício para juntar R$1.500. Quando ele consegue juntar R$1.500, né? Ele contando com o pagamento, mais com o dinheirinho que ele pegou, tal. Quando ele conseguiu separar R$1.500, ele volta na imobiliária. O vendedor fala assim para ele, mas aquele apartamento já foi vendido. Puxa, é mesmo? Mas o senhor olhou do lado esquerdo, tem do lado direito, quer dar uma olhada? Aí o Procópio entrou lá, vamos olhar. Entrou do lado direito. Do lado direito. O lado certo, né? Ele entrou. O apartamento todo reformado. Pintura novinha. Armários. Apartamento muito melhor do que o outro. Muito melhor do que o outro. Aí o Procópio de novo. Procópio voltou para a imobiliária. E então, quanto é que o senhor vai dar de entrada? Ele falou, só tenho R$1.500. R$1.500? R$1.500. R$1.500. E eu estou contando com o meu pagamento que vai cair ainda. Tá, então deixa esse cheque aí de sinal para garantir o negócio e vamos ver, né? Mas deposita só depois do dia 5. Agora não tem fundo. Aí fez o recibo, saiu da imobiliária todo feliz. Comprei um apartamento. Comprei um apartamento. Ele foi correndo lá no banco. Falou, se cair um cheque meu de R$1.500, paga. Foi lá na firma, o pagamento não pode atrasar. Eu tenho que receber. E assim ele comprou o apartamento dele. O primeiro, tá? O primeiro. Quero dizer isso para você em nome do Senhor Jesus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há nada impossível para o Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Você apenas
Mais uma pessoa que Deus quer alegrar, fazendo milagres extraordinários que Ele já fez no passado com muitas e muitas pessoas. Agora chegou a tua vez de se alegrar diante de Deus. Agora chegou a tua vez de acreditar nesta palavra e começar a ter visão. Está desempregado? Eu não estou te vendo desempregado, não. Eu estou te vendo trabalhando. Eu estou te vendo bem empregada. Eu estou te vendo com um bom salário. Você está muito bem na vida profissional. Quer abrir um negócio próprio? Eu já estou vendo você chegando com teu carro zero na porta do teu negócio próprio. Eu já estou vendo você conseguindo realizar o sonho mais importante da tua vida. Olha só, o grande sonho da vida de Abraão era um filho. Ele queria muito esse grande sonho e Deus lhe deu milhares e milhares de realizações. Você está enxergando uma coisa só, mas pode abrir o teu entendimento e pode ampliar o alcance da tua visão, porque esta palavra é infalível. Quando ela vai, ela prospera naquilo para o qual foi enviada. Ela nunca volta vazia, ela nunca cai por terra, porque você está interagindo com a poderosa palavra de Deus. O mesmo que você ouviu pela primeira vez a voz, aquele que já te apareceu em espírito, que já falou com você no coração, agora ele está falando pela poderosa palavra. Tudo que você quiser, tudo que você pedir, tudo que você crer, você já está realizando em nome de Jesus. Ele é a palavra de Deus. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Abraão interagiu com essa palavra, mas ele queria saber como é que essas coisas acontecem. Como que acontece? Como? Gostaria de saber. Nós não temos que saber como. Não nos cabe saber como. A parte que nos cabe apenas é crer e obedecer. Como que Deus faz não é da tua conta. A única coisa que Deus quer saber é se você crê e tem capacidade de obedecer. Abraão, o mérito dele, sabe qual foi? Crer. Crer. Diz aqui, versículo 6. Estou em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Por isso que ele é o pai da fé. Este homem agora deve estar, olha, no mínimo com 80 anos, a mulher dele está com 70. Já deve ter passado aí, né? Desde Arã, já deve ter passado uns 5 anos. Sei lá. Mas mesmo assim, mesmo que ele ainda tenha 75 e Sarai tenha 65, que a diferença de idade dos dois era de 10 anos, mesmo assim, esse homem, ele não está perguntando como que alguém na minha idade, ou a minha mulher, pode ser, né? Gerar alguém. Como que a gente pode gerar alguém nessa idade? Como? Bom, um homem com 65 é capaz de fazer filhos, mas vai saber se o problema da esterilidade também não estava com Abraão. A gente pensa que Sarai era estéril, porque a palavra diz que ela era estéril, mas podia ser que o problema estivesse com ele também. Ou quem sabe, né? Quem sabe eles tivessem outros problemas, que não interessa para a gente nesse momento. Mas, como? O importante foi que ele creu. O importante é você crer. Crer e agir pela fé. Creu ele no Senhor e foi imputado isto por justiça. Aí Deus, através desta visão na palavra, fala assim, ó: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Não só, olha só, não só o filho, que era o que ele mais queria, mas Deus está dando a terra.
A terra será ocupada pelos herdeiros de Abraão. Veja bem, Deus, Ele está dando o filho, mas antes do filho Ele está dando a terra. Porque, aqui, como Deus fez no Jardim do Éden, quando Ele colocou o primeiro casal lá dentro, já estava tudo pronto. Deus está já colocando ele na terra, o filho depois Ele dá para encher a terra. Vai dar muitos descendentes para encher aquela terra. Então Deus, Ele está dando a bênção mais desejada por Abraão, que é o filho, e a terra, para que seja ocupada pelos seus filhos, pelos seus descendentes. Abraão não tem foco na terra. Ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é filho. Mas Deus está vendo mais longe. A terra, olha só, Ele traz a visão da palavra, traz novamente a posse daquela terra, para ele e para os seus descendentes, como herança. Deus amplia a visão. Abraão, imagina isso aqui, veja pela fé, isso daqui cheio dos teus descendentes. Imagina essa terra cheia dos teus filhos. Deus está ampliando a visão. Deus está dando inclusive o lugar para Ele colocar os filhos que Abraão vai ter. Toda a descendência de Abraão. Deus já pensou em tudo, Ele ampliou a visão. Eu te tirei de lá, te trouxe aqui para te dar esta terra, para você a herdar. É aí que Ele pergunta como, né? Porque Ele não tem nem filho e nem terra ainda. É tudo pela fé. E Ele perguntou como. Vamos acompanhar aqui? Estou agora no versículo 8. E disse ele: Senhor Yahvé, como saberei que hei de herdá-la? Como? Como saberei que hei de herdá-la? O meu pai já morreu e não me deixou essa terra de herança. Como que eu vou saber que eu hei de herdá-la, se essa terra já tem os cananeus? Se já tem poceiros nela, se já tem ocupantes? Como, Senhor? Como? Parecia uma coisa complicadíssima, difícil. Como, Senhor? Como? Eu nem sei quem é o dono dessa terra aqui. Como que eu saberei que hei de herdá-la? Como que o Senhor vai fazer isso? Como? Não interessa saber como. Não cabe a nós entender como. É como alguém querer explicar a criação do planeta se baseando só no primeiro capítulo de Gênesis. É como alguém querer explicar os milagres de Deus com informações que não estão disponíveis. Tem coisas que não estão disponíveis. E Deus não vai perder tempo explicando como. Se a gente ficasse cobrando de Deus uma explicação, como, Senhor? Como que o Senhor vai me dar uma casa própria? Como que o Senhor vai me dar um terreno? Como que o Senhor vai me dar um automóvel zero? Como que o Senhor vai me dar um negócio próprio? Como que o Senhor vai fazer isso? Deus passaria o tempo todo só dando explicação para a gente. E Deus, Ele não está afim disso. É perda de tempo. A única coisa que Ele quer e requer de você, para que a sua bênção principal se realize, é que você creia e obedeça. Amém? Só creia e obedeça. Esse é o único mérito de Abraão. É por isso que todos os seus projetos serão bem-sucedidos. Ele simplesmente crê e obedece e a coisa acontece. Agora, olha o detalhe. Vamos analisar aqui, amados. Abraão está com a maior curiosidade e tem o privilégio de perguntar para a palavra poderosa, a palavra criadora, a palavra infalível. Ele tem o privilégio de perguntar como, ao invés de explicar como. Vamos ver a resposta de Deus. Quero reler o versículo 8, porque isso é intrigante, amados. E é inexplicável também. Quer dizer, alguma explicação há, mas é inexplicável. Não tem lógica.
E disse ele: Senhor Yahvé, como saberei que hei de herdá-la? A resposta da palavra: e disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. O que tem a ver essa resposta com a pergunta anterior? Qual é o nexo, amados? Qual é a ligação? Por isso que Deus não pode ficar explicando as coisas para a gente. Mais ou menos eu sei porque eu vou falar, eu vou dar aqui a minha opinião. Mas analisando a pergunta e a resposta, à primeira vista não tem nexo. Não tem link. Não tem ligação, não tem cola. Parece que esse texto está enxertado ali sem qualquer referência à pergunta feita. Como, Senhor, eu saberei que hei de herdá-la? A resposta: e disse-lhe. Talvez Abraão pensou, agora ele vai me explicar como. Essa resposta explica sim ou não? É um mistério. Não explica. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Espera um pouquinho. O Todo-Poderoso El Shaddai, o Criador dos céus e da terra, o Deus bendito, aquele que Melquisedeque me falou: bendito seja o Deus de Abraão, o possuidor dos céus e da terra, o dono e o criador de tudo, o dono de tudo, o dono de tudo falou que vai me dar isso, e me dar toda essa terra, e me dar filhos, incontáveis como as estrelas do céu. E quem tem tudo isso e esse poder está me pedindo para dar isso? Pensa bem, amados. Parece um conto do bilhete premiado, não parece? Sabe o golpe do bilhete premiado? Os malandros ficam na rodoviária ou na estação de trem, esperando os que vêm do interior. Aí pega um bilhete fajuto, falsificado, pega uma lista lá, mostra que é o primeiro prêmio, tudo falso, né? Olha, eu ganhei o primeiro prêmio, mas eu não tenho tempo de ir na casa lotérica. Eu ganhei 100 mil reais com esse bilhete, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que viajar, porque o meu pai, a minha mãe, não sei o quê, e o meu filho, a minha filha, a minha mulher, e conta uma história, e o meu trem está saindo. Olha, eu não tenho como ir na lotérica, eu te vendo esse bilhete por 5 mil. O bilhete daria direito a 100 mil e o ganhador está vendendo por 5 mil. É de desconfiar, é ou não é? Bom, mas tem gente que compra o bilhete. Não compra? Compra e vai na lotérica e fala: esse bilhete é falso. Isso é cópia xerox colorida. Essa lista da premiação é falsa. Isso foi feito numa tipografia. Aí a pessoa caiu no golpe. Não parece que Deus está dando um golpe em Abraão? Espera um pouquinho. Ele falou que vai me dar toda essa terra. Falou que vai me dar um monte de filhos. Que Ele é o dono de tudo, o possuidor de tudo. Por que Ele está me pedindo isso? O que é isso para alguém tão rico? O que é isso para alguém tão poderoso? Ele quer uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Um pombinho? Uma rolinha? Uma cabra? Uma cabra? Uma cabra? Peraí. Não é? Se a gente analisa friamente,
Se a gente analisa com os olhos carnais, está fora. Imagina, isso é uma bobagem. Isso não tem lógica, isso é uma mentira, isso é um golpe. Isso é uma mentira. Se Ele é o Todo-Poderoso e dono de todas as coisas, se Ele é tão rico, para que Ele quer isso aqui? Se a pessoa analisar com os olhos da carne, ela sai fora. Sai ou não sai? Só que Abraão, ele já viveu com os olhos da carne e se deu mal. Ele agora não está olhando com os olhos da carne, está olhando com os olhos da fé. E a visão foi ampliada pelo poder da palavra. Deus quer isso porque precisa? Quem acha que Deus precisa de uma bezerra, de uma cabra, de uma rolinha, de uma pombinha, hein? De uma ovelha, de um carneiro? Quem acha que Deus precisa disso? Deus precisa disso? Deus é dono de todos os rebanhos, de todas as criaturas. Que resposta é essa que Deus está dando? Ele não vai explicar como. Não vai explicar como. Tem uma ideia, tem uma noção. Estas coisas aqui que Ele está mandando Abrão entregar como oferta, todas estas coisas representam uma renúncia para Abrão. Tudo que Deus está querendo dele é mais uma renúncia. A capacidade de renunciar. Deus está trabalhando o íntimo de Abrão. Porque a oferta é renúncia. Deus não precisa de uma bezerra. Isso é bobagem. Isso para Ele é nada. Deus não precisa de uma cabra. Deus não precisa de um carneiro, de uma rola, de um pombinho. Deus não precisa disso. Mas para quem vai dar, é uma renúncia. Deus, Ele quer que a pessoa aprenda a renunciar. E desde o grande até o pequeno. Por isso que Ele incluiu até a pombinha, a rolinha. A bezerra, né? Seria a oferta grande. E a rolinha seria a pequenininha. E do pequeno ao máximo, do menor ao maior, Deus, Ele quer renúncia. Renúncia total. Deus não precisa disso. Quem tem que renunciar é Abrão. Se desprender de coisas para entregar a Deus. Não há outro motivo. A oferta é renúncia. E a pessoa tem que aprender a renunciar. Renunciar e dar o melhor para Deus. Ao especificar os 3 anos em cada animalzinho, Deus está querendo, inclusive, que Ele vai escolher entre tantos. Ele vai escolher. Não pode ser uma bezerra de 2 anos ou de 4. Tem que ser de 3 anos. Vai ter que renunciar a algo específico. E Deus abrangeu do maior ao menor. Tudo que Ele está dando, preste atenção. E tudo que Deus requereu de Abrão, é tudo que Abrão cria. Tudo aquilo que ele, como pastor, né, como peregrino, tudo aquilo que Abrão foi aumentando nas suas posses, enfim, de tudo que ele possuía, da bezerra até a rolinha, tudo que Abrão criava, Deus quer oferta. De tudo que ele tem, Deus quer oferta. De tudo que ele tem, Deus quer renúncia. De tudo que ele tem, do seu patrimônio, da sua criação, Deus quer renúncia para Abrão. Porque Deus não precisa dessas coisas. E Abrão vai ter que renunciar. Deus não vai explicar mais do que isso, amados. Deus não vai dar nenhuma dica para a gente. Nós queremos saber como. E por que este mistério? Ele não vai explicar. Ele só vai dizer isso. Me dê. Porque na hora de dar, a pessoa tem que renunciar. Tem que se desprender. Tem que entregar.
em favor de Deus. O tempo todo Deus está ensinando Abrão a renunciar. Teve que renunciar pátria, parentela e família. Deu alguns tropeços no caminho, porque trouxe Ló junto quando era para ter deixado Ló lá em Harã. Mas depois ele se separou de Ló. Ele corrige isso. Agora ele está bem. Agora ele só precisa realmente fazer o que Deus está mandando e crer. A fé, ela não exige explicação. A fé simplesmente é crer. Creu Abraão em Deus e isso foi imputado por justiça. É só isso que Deus requer. Crer. Não explicações. A pessoa que crê não precisa de explicações. E a pessoa que duvida, mesmo com todas as explicações, ela não vai acreditar. É como falar assim: Jesus ressuscitou. Eu creio. Então eu digo, glória a Deus, eu creio, Ele está vivo. Agora, quem não acredita, você pode trazer provas científicas, provas radioativas, você pode trazer explicações de física, de química. O cético, mesmo com todas as explicações, ele não vai acreditar. Você pode mostrar provas da ressurreição de Jesus e o incrédulo não acredita. Mesmo com todas as explicações, ele não acredita. O que Deus requer aqui simplesmente é fé e obediência. Abraão renunciou quando saiu de Harã. Abraão tem que renunciar ao Egito, tem que renunciar à Babilônia, tem que renunciar à sua própria vontade. E agora Deus está fazendo ele renunciar às mínimas coisas, até aquilo que parece sem importância. Abraão teve que aprender a renunciar o Ló. Complicado, não é? Deus está ensinando a ele uma série de renúncias e ele está aprendendo. Ele está aprendendo com Deus. A palavra está revelando coisas para ele, mas não explica. Diz aqui o versículo 10: e Abraão trouxe-lhe todos estes. Não deixou faltar nada, não. Trouxe tudo, amados. De todas as posses que ele tinha. E trouxe-lhe todos estes. Porque todos estes representavam todo o seu patrimônio. Ao dar isso para Deus, todos estes serão abençoados. Todo o seu patrimônio em todas essas áreas será abençoado. A pessoa tem poupança, tem conta bancária, tem dólar, tem imóvel, sei lá o que a pessoa tem. Aí Deus, ele requer do patrimônio da pessoa a oferta. O que é isso? Uma renúncia. Uma renúncia para abençoar o que a pessoa possui. Então ele trouxe todos estes e partiu-os pelo meio, quer dizer, se desfez, porque aquilo não dá para recuperar. Se ele não parte a bezerra, ele podia reintegrá-la ao seu rebanho. Ao partir a bezerra de 3 anos, ele está dizendo, isso é de Deus. Isso não vai ser de mais ninguém. Não tem como essa bezerra se desgarrar, alguém roubar, alguém pegar depois. Essa bezerra partida não tem como ser reintegrada a nenhum rebanho, porque é exclusiva de Deus, é santificada para Deus. Ele partiu tudo, mas as aves não partiu. E olha aqui uma coisa interessante no versículo 11, amados. Diz aqui, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Essas aves que desciam sobre os cadáveres eram os abutres. Não é? Os urubus de Canaã, querendo bicar aquilo que tinha sido consagrado a Deus. Isso é uma parábola. Esses abutres aí representam Satanás, os demônios, que ficam tentando bicar aquilo que foi consagrado a Deus, para a pessoa não dedicar aquilo para Deus. O que os abutres estão fazendo? Voando sobre os cadáveres da bezerra, da cabra, do carneiro. Estão voando por cima, querem pegar. O que Abrão faz? Enxota.
que Satanás está fazendo nesse momento na cabeça de alguns? Está voando por cima. Está voando por cima. Está tentando, bicar aquilo que você pensa em consagrar a Deus. Está tentando devorar aquilo que você pensa em consagrar a Deus. O que Abraão fazia? Ele enxotava. Enxota? Faz assim, sai capeta, sai demônio, sai Satanás. Porque o diabo está falando, imagina, não é nada disso não, imagina. Enxota, viu? Enxota, Abraão as enxotava. E quando ele realizou isso, amados, quando ele fez isso, quando Abraão renunciou para dar de oferta para Deus, ele entrou num outro estágio de relacionamento com o Senhor que até então ele não tinha experimentado. São progressos conforme a pessoa vai passando pelas etapas e vai dando os passos. Veja que no versículo 12, como ele avança no seu relacionamento com Deus. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Deus já está falando até o futuro que vai acontecer, mas agora é em sonho. Deus está falando em sonho. Abrão caiu aquele profundo sono e ele começa a ter a visita de Deus em sonho. Veja o progresso. Em Harã foi uma voz, em Siquém foi uma aparição. Agora que ele voltou para Canaã, que ele superou todos os problemas, agora foi a palavra de Deus que lhe aparece em visão. Aí ele quer saber como e Deus não diz como. Deus só manda ele crer e obedecer. E ele crê e obedece e ele enxota as aves que queriam pegar aquilo que é consagrado a Deus. Aí o sol se põe, o dia desaparece, a noite chega e ele dorme profundamente. E nesse sono Deus o visita. E ele começa a falar com Deus em sonho, e Deus fala com ele em sonho. Saibas de certo, isso é sonho de Deus, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Que terra que não é sua? Eles vão lá para o Egito, não é deles a terra. A semente de Abraão um dia vai para o Egito. E afligi-la-ão 400 anos, é o tempo que eles vão ficar escravizados lá no Egito. E Deus avisa: mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. De fato, quando o povo de Israel sai do Egito, depois de 400 anos de escravidão, os egípcios dão vasos de ouro, de prata, dão tesouros, e os egípcios dizem: saiam logo daqui, antes que o nosso país seja todo destruído. Antes que não haja nem mais uma casa em pé. Deus já está profetizando o que vai ocorrer 500 anos depois. Olha, Deus contando o futuro para Abraão, em sonho, amados. Isso é relacionamento aprofundado com Deus, de uma pessoa que crê e obedece. Como é que Deus fala conosco em sonho? Não interessa para a gente saber como Ele fala em sonho. O fato é que Ele fala em sonhos com a gente. Você gostaria que Deus aparecesse em sonho para você? Quem aqui já sonhou assim? Deus apareceu, o Senhor Jesus apareceu. Quem? Deixa eu ver quem já teve esse privilégio. Olha aí. Agora eu quero ampliar a tua visão em nome do Senhor Jesus, para que você que ainda não teve esse sonho com Deus, você passe a crer, a obedecer e a desejar esse aprofundamento de relacionamento com Deus. Porque o sonho vem quando você não espera, mas é quando você está na presença do Senhor.
andando na presença do Senhor, com fé e obediência, quando você menos espera, esse sonho lindo, maravilhoso vai aparecer. Você vai ver o Senhor em sonho. Ele vai falar com você em sonho. É muito lindo, é muito glorioso. Eu não vou contar aqui as experiências que eu já tive, para não te fazer vontade também. Mas é gostoso. Experiência de arrebatamento, de sentido, de sair do corpo. Quem aqui já teve? Levante a mão. Quem já teve de sair do corpo assim? Hein? E estar com o Senhor, saiu do corpo, porque sair do corpo para ir lá na esquina e voltar, eu não fui não. Eu saí do corpo para estar na presença dele, para falar com ele e ele falar comigo. Quem já teve isso? Algumas pessoas, que privilégio. E você não está aí, babando de vontade? Você que ainda não teve esse privilégio? Nesse momento você tem duas coisas, garantidas. Primeiro, a voz que falou com você e te tirou da Babilônia. Essa voz já falou com você. E agora você está tendo a palavra em visão. E essa palavra em visão está te dando uma visão para você acreditar que você vai ter uma aparição de Deus na tua vida. Você tem que enxergar isso na tua visão. A palavra está liberando isso. A palavra está ampliando a tua visão, ampliando o teu relacionamento com Deus. E você vai ter sonhos com o Senhor também. A palavra está te dando essa visão. Você vai sonhar com Deus e Deus vai aparecer no teu sonho e Ele vai falar com você. A palavra está te dando essa visão. Veja-se nessa situação. Uma mulher na Paz e Vida deu o seguinte testemunho: pastor, eu acordei de manhã torta, andando torta. Não sabia porque eu estava andando torta. Aí eu cheguei na frente do espelho. Eu estava com o rosto torto, com tontura. E a minha língua tremia, parecia que levava choque. Aí a minha filha veio e ficou apavorada. Meu filho veio e eles viram que eu estava andando torta, de lado. Aí minha filha me levou no médico, eu fui me apoiando nas paredes, nos muros, me apoiando nas casas. Cheguei no hospital, fui atendida por um neurocirurgião muito importante. Ele pediu um exame. E o exame revelou que eu estava com um tumor do lado direito do cérebro, lado esquerdo, não sei, lá tem a descrição, ela fala, eu não lembro dos detalhes do exame. Mas um tumor muito grande, e precisava operar minha cabeça. E eu fiquei feliz, porque o cirurgião disse assim, olha, eu vou fazer agora um seminário na Alemanha, e é final do ano, eu volto da Alemanha para operar a senhora. Aí a senhora pega essa guia aqui e faz um novo exame, para quando eu voltar da Alemanha, eu já ter esse resultado e poder operar a senhora. E ela voltou para casa torta, a língua pulando, amparando na parede, no muro, mas feliz. Poxa, um dos melhores médicos de cabeça vai me operar, um médico de renome internacional. Que bom, Deus preparou um bom médico para me operar. Aí ela começou a vir na Paz e Vida, torta, e começou a fazer campanha, torta. E ela começou a ver coisas que ela não via antes. Começou a enxergar coisas que ela não enxergava. E dentro da igreja ela falou assim, eu vou ser operada pelo melhor neurocirurgião do mundo. Falou isso, mas pensando no médico lá na Alemanha. Mas quando ela liberou essa palavra foi dita dentro da casa de Deus. E o maior neurocirurgião do mundo ouviu a palavra. E eu falei, eu tenho uma operação para fazer. Aí ela foi deitar, foi dormir, torta.
Aí ela disse que ela não estava dormindo e nem estava acordada, mas que de repente o quarto dela ficou todo branco, branco, branco. Ela pensou até que estava num hospital. As paredes eram brancas, brancas e muito iluminadas. Ela achou que ela ia ser operada. Aí veio um homem de branco e mexeu no ouvido dela. Ela sentiu uma coisa escorrendo de dentro do ouvido. Ela sentiu escorrer e pegou no sono. Pegou no sono e quando ela se levantou no dia seguinte, ela estava retinha. Não tinha mais nada torto no rosto nem no corpo. Ela estava curada. Aí ela foi fazer aquele exame que o médico do hospital tinha pedido para que quando ele voltasse da Alemanha a operasse. E ela foi lá junto com a filha e deu um novo exame e o médico abriu. E o médico disse: eu estou acostumada a operar muitos tumores, mas eu nunca vi nada parecido. O teu tumor, ele não foi extraído, ele foi dissolvido. Parabéns. O que foi que aconteceu? Ela disse: Jesus Cristo, o médico dos médicos, o maior neurocirurgião do mundo me operou. Ele não extraiu não, ele dissolveu. Mas quando ela teve a visão, quando ela teve o sonho, não era sonho, sei lá se era sonho, diz ela que não era sonho, mas teve a aparição do Senhor. Ela pensou que era um médico comum, pensou que era um médico. Escute bem o que você está ouvindo agora. Deus vai se apresentar para você. A palavra está te dando visão. Enxergue as coisas como você nunca enxergou antes. Não queira saber como que ele faz. Como que ele opera um tumor enorme, dissolve e tira pelo ouvido. Não queira saber como. Ninguém sabe como. Eu só sei de uma coisa. Ele faz para quem crê e obedece. Para quem permanece na sua presença. Para quem o busca de todo o coração. Não precisamos de explicação. Só precisamos crer e obedecer. Ter fé e obedecer. O que é fé e obedecer? A fé é o pé direito, obedecer é o pé esquerdo. Fé e obediência. Fé e obediência. Mas como é que vai ser isso? Não interessa como. Apenas creia e obedeça. Ele não vai perder tempo explicando nem para o médico, que ia na Alemanha fazer seminários, com o que tem de mais moderno nessa área. Nem para esse médico ele vai perder tempo explicando, porque esse médico não tem inteligência para entender o método que ele usou. É muito complicado. Não queira entender não. Ele não vai ficar explicando a tecnologia dele. Eu só sei de uma coisa. Nesse momento, a palavra está solta aqui, ó. A palavra está solta. Eu não consigo pegar a palavra, ela sai, eu não consigo tocá-la, eu não consigo mexê-la. A palavra está assim, ó. A única coisa que eu sei é que essa palavra vai e acontece para a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu só sei que a palavra vai e faz. Eu só sei que quem crê e obedece recebe. Eu só sei disso. E é só o que nos interessa saber. Coisa gloriosa que Deus está fazendo aqui. Você sabe que nesse mesmo dia que Abrão creu, obedeceu, foi lá e levou aquela oferta. Deixa eu dizer uma coisa sobre a oferta que Abrão fez, que Deus pediu, que para Deus não é nada. Mas aquela oferta em dinheiro de hoje gira em torno de R$1.300. Só para te dar uma referência. A oferta que Deus falou para Abrão trazer, gira em torno de R$1.300. Por que Deus quer R$1.300? É a renúncia. É a renúncia. A pessoa ter a capacidade de renunciar. Olha, o que é isso? Até para muitos aqui. Porém, vários não conseguem renunciar. Abrão, depois que ele renunciou e trouxe aquela oferta, enxotou as aves que queriam
tocar naquilo que tinha sido consagrado a Deus, aquilo que ele já tinha dado, já tinha dedicado a Deus. Não é? Muitos já estão dedicando a Deus coisas, estão falando em espírito com Deus. Enxota as aves de rapina que querem roubar aquilo que você já se determinou a ofertar a Deus. Enxota essas aves. Quando Abraão fez isso, amados, diz a palavra que no mesmo dia que ele teve aquele sonho, no mesmo dia que ele aprofundou o relacionamento com Deus, nesse mesmo dia Deus fez um pacto com ele. Acompanhe comigo. Estou aqui no versículo 18 agora. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ampliou. Canaã não é desse tamanho. Ampliou. Canaã não é desse tamanho. E antes ele falava, eu darei, agora ele falou, eu tenho dado. Você percebeu o detalhe? Eu darei, eu darei, eu darei. Agora ele falou, eu tenho dado. Não é mais eu darei, eu tenho dado. Olhe para mim em nome de Jesus. É a palavra que gera visão. Procure se ver ofertando para Deus nesse domingo. Procure se ver dando o melhor para Deus. Procure se ver entregando para Deus coisas que você tem que renunciar. Procure se ver desta maneira. E procure enxergar agora, meu querido, minha querida, esse mistério aqui que Deus quer fazer com você. Um aprofundamento de relacionamento. E hoje mesmo aqui, Deus, Ele quer ampliar a tua bênção. Deus, Ele quer dar mais do que você está imaginando, mais do que você está sonhando. O que você pretende alcançar? Parece longe de você? Não, não está longe de você. Eis que eu já tenho te dado, diz o Senhor Todo-Poderoso. A pessoa possui as coisas porque crê e porque obedece. Deus ampliou a bênção e já deu. Deus fez um concerto com Abrão, mas Abrão não fez um concerto com Deus. E se fez, não está levando muito a sério. Porque Sarai, apaixonada pelo marido, vendo a sua frustração de ser pai, essa mulher apaixonada chega para Abrão e diz assim, eu tenho uma escrava egípcia chamada Agar. Provavelmente eles trouxeram daquela escapada, daquela desviada que eles tinham dado para o Egito, não é? Provavelmente o diabo colocou Agar no meio dos servos e servas, uma bomba relógio para explodir e está explodindo até hoje. Sarai diz, Agar, a egípcia, ela é minha escrava. Entre a ela, tenha um filho com ela, e como ela é minha escrava, o filho que ela vai ter vai ser meu filho também, e será teu filho. E através da minha escrava Agar, a egípcia, eu vou realizar o teu sonho de ser pai. Sara não estava realizando o sonho de ser mãe, mas queria realizar o sonho do marido de ser pai. Se Abraão estivesse firme no pacto com Deus, no concerto com Deus, ele ia falar, Sarai, prefiro esperar que você um dia fique grávida. Deus já me prometeu isso. Mas ele entra na conversa dela. Ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouve a voz de Sarai. E vai ter um filho aqui com Agar. Só problemas, sofrimentos. Vai nascer um menino chamado Ismael. Vamos aqui no capítulo 16, versículo 15. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tiver Agar, Ismael. Ele fez uma bobagem aqui. Fez uma bobagem. Não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de Sarai. Não ficou no pacto com perfeição. Sabe quando a pessoa diz, deixa comigo, legal, legal, mas não faz direito? Abrão não fez direito. Vai ter consequências. A primeira consequência ruim para Abrão, nesse mau passo que ele deu,
A primeira consequência ruim vai ser o silêncio de Deus. Por que às vezes Deus fica em silêncio com você? Olha para mim. Por que Deus às vezes não responde a tua oração? Por que Deus não fala nada? Por que Deus se cala? Deus vai ficar em silêncio com Abrão durante 13 anos. Olha que castigo. O homem que ouviu a voz de Deus em Arão, que viu a aparição em Siquém, que teve aquela visão da palavra quando voltou para Canaã, um homem que sonhou com Deus e Deus falou com ele, um homem com quem Deus fez um pacto, um homem com quem Deus estava falando o tempo todo, agora Deus vai ficar 13 anos em silêncio total, nem voz, nem visão, nem sonho, nem aparição nenhuma. Por quê? Porque ele não ficou firme no pacto. Vou te provar aqui que Deus fica 13 anos em silêncio com Abrão, porque Deus ficou triste, amados. Versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Agora lê o capítulo 17 aí, o versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão. Deus só vai voltar a aparecer? Faça as contas aí. Ele tinha 86 anos quando nasceu Ismael, o filho da egípcia Agar. E agora Deus só volta a aparecer para ele quando ele tem 99 anos. 13 anos Deus não se comunicou com ele. Vê se você entende a consequência da pessoa não levar a sério aquilo que Deus propõe para ela. Vou fazer, não faz. Ou faz mal feito, ou não faz direito. Vê a consequência. Ele estava indo bem, deu um tropeção nesse passo. Tropeçou, amados. No quarto passo ele tropeçou feio. Tropeçou feio agora. Deus fica em silêncio, Abrão fica frustrado. Ele tem 99 anos quando Deus volta a falar com ele. E sabe o que Deus vai querer dele, hein? Deus vai querer que ele ande na sua presença e seja perfeito. Está aqui, Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A primeira consequência foi justamente o silêncio de Deus durante 13 anos. A segunda consequência ruim de Abrão não levar a sério o pacto com Deus, o concerto com Deus, foi justamente os problemas conjugais. Por causa disso ele vai ter vários problemas conjugais, a vida dele vai ficar um inferno. Gênesis capítulo 21, versículo 9. Olha o que está escrito aqui. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho Ismael. Ele vai viver conflitos. Vai viver problemas graves por causa desse mau passo que ele deu. E o terceiro problema, amados, que eu acho que é pior ainda, a terceira consequência ruim do mau passo de Abrão, é a que está durando até hoje e que vem atravessando os séculos, criando problemas para os seus descendentes. Porque Ismael vai ser o pai dos ismaelitas, dos árabes, dos muçulmanos, que serão inimigos mortais dos descendentes de Abraão. Problemas que duram até hoje, essas guerras que estão no Oriente Médio. Israel em estado de guerra não tem paz. O estado pequenininho e totalmente controlado pelo exército, um orçamento militar de superpotência, cercado de inimigos por todos os lados. Os descendentes de Ismael, todos contra os descendentes de Abraão. Consequência que dura até hoje. E sabe o que é pior? Os árabes dizem assim: Israel tem que deixar de existir, porque onde Israel está, a terra é nossa. Porque tanto o Antigo Testamento como o Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, reconhecem que a terra ali foi dada por Deus a Abraão. Nisso a concordância.
Mas os árabes não concordam que Isaac e os seus descendentes possuam o Estado de Israel. Eles querem aquela terra porque eles dizem que aquela propriedade é deles. Eles querem eliminar o Estado de Israel. Eles querem que Israel deixe de existir. Eles querem ocupar aquele território. Eles se armam até os dentes para expulsar os judeus dali. Fizeram isso num período da história, mas eles não descansam enquanto não eliminarem totalmente Israel, porque eles dizem assim: o primeiro filho de Abraão foi Ismael. E nós temos direito à terra porque ele é o herdeiro, ele é o primogênito. Vocês estão entendendo a confusão que Abraão criou e que não durou apenas naquele momento? Tudo porque ele não respeitou um concerto com Deus. Porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir voz de homem, de mulher, para ir pelas suas próprias ideias. Olha o problema que ele criou. Os árabes dizem: não, Ismael foi o primeiro filho de Abraão, então ele é o herdeiro de Abraão, aquela terra lá foi ocupada indevidamente, é nossa, nós queremos expulsar Israel dali, queremos aniquilar Israel. O Irã já disse: queremos eliminar Israel do mapa. O presidente do Irã já falou isso. Estão tentando fabricar bomba atômica lá. Olha o perigo. Mísseis que podem atingir o Estado de Israel. Eles já têm todas as armas para aniquilar Israel. Tudo porque Abraão deu esse mau passo. Às vezes a gente acaba tentando corrigir as coisas, mas as consequências vão perdurar. Olha o erro aí dele, ó. Olha o que aconteceu. Mas Deus, voltando à palavra, amados, sem menosprezar Ismael, porque Deus também ama Ismael, Deus diz que vai abençoar Ismael e os seus descendentes. Mas Deus, a promessa daquela terra é para Abrão e Isaque. Vamos em Gênesis capítulo 17, versículo 20. Deus ama Ismael. Deus promete abençoar Ismael. Mas a bênção dele, a herança, é para Isaque. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 17, versículo 20. Deus falando para Abrão, quando Deus rompeu o silêncio e voltou a falar com ele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, porque Abrão orava pelo Ismael. Também te tenho ouvido, Abrão. Eis aqui o tenho abençoado e faloei frutificar e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Olha, Deus já está dizendo que ele vai dar e é para o ano seguinte. Deus já está falando o que ele vai fazer. Deus o Todo-Poderoso, o que ele quer de Abrão? O que ele quer de Abrão? E o que ele quer de mim e de você, amados? O que Deus quer de cada pessoa que está andando nesse planeta pela fé? Ele quer que creia, que obedeça. E está aqui no capítulo 17 de Gênesis, eu volto para o versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Ande em minha presença e ser perfeito. Será que Deus tem a ilusão de que Abrão vai ser perfeito? De que Pedro seria perfeito? De que Paulo seria perfeito? De que eu seria perfeito? De que você seria perfeito? Será que Deus tem a ilusão de que o ser humano pode ser perfeito? Será que Deus é um ingênuo que acredita em fantasias? Deus não tem a pretensão de encontrar pessoas perfeitas no sentido absoluto como Ele é perfeito. Olha a palavra que Deus está dizendo: anda em minha presença e ser perfeito. Nesse sentido, Deus não está pensando: olha, nunca mais peque, viu? Nunca mais peque. Paulo pecou, Pedro pecou depois. Quem é que nunca mais peca? Deus não está falando seja perfeito a ponto de nunca mais pecar. Deus não está dizendo isso. O que Deus quer é isso, que a pessoa ande na sua presença. Com fraquezas, com defeitos, com vacilações. Deus quer que você ande permanentemente na presença dEle. Porque quando você anda na presença do Senhor, mesmo que você falhe, mesmo que você peque, mesmo que você erre, se você estiver na presença do Senhor,
Você vai colocar o teu rosto no chão, você vai chorar na presença do Altíssimo, você vai se derramar diante de Deus e você vai dizer: Senhor, eu sou miserável, eu errei, eu pequei, me perdoa. Se você estiver na presença de Deus, o Senhor vai te perdoar na mesma hora. Aí você mantém a tua bênção, porque está na presença do El Shaddai, está na presença do Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Ser perfeito é andar na presença de Deus, não se desviar. Olha uma coisa interessante aqui, amados. A pessoa que vai andar na presença de Deus, ela tem temor. Veja o versículo 5. Veja o versículo 5. Abrão, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Deus, Ele quer que Abrão mude de vida, inclusive na sua natureza, que ele deixe de ser o velho Abrão e passe a ser um novo homem, daí o nome Abraão. Abraão caiu com o rosto em terra de temor. Quando Deus disse para ele: anda na minha presença, perfeito, está aqui no versículo 3, então caiu Abraão sobre o seu rosto. Ele teve temor. Pessoa que tem temor de Deus, essa pessoa consegue andar na presença de Deus. Eu morro de medo de sair da presença de Deus, porque eu tenho temor. Eu tenho que continuar na presença dele, por causa do temor. Abraão caiu com o rosto em terra. Deus falou: você precisa de uma mudança total, Abraão. Você não pode mais continuar sendo esse velho homem que você é. Seu nome não vai ser mais Abrão, seu nome vai ser Abraão. E Deus vai querer que Sarai também mude a natureza dela. Deixe de ser Sarai para ser Sara, que quer dizer princesa. Sara quer dizer princesa. Estou em Gênesis 17, versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Olha só, Deus quer uma mudança de todo mundo, homem e mulher. Uma mudança de natureza, amados. Um novo nascimento, uma nova vida. Uma vida com Deus. Não na velha vida. Andando agora uma nova caminhada. Tudo novo. Deus está abençoando esse casal para fazer uma obra completa, e Deus vai dar um filho para Sarai e para Abrão. Quero que você veja comigo agora os versículos 15, melhor dizendo, o 16. Deus diz assim: porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Deus tem uma convocação hoje aqui. Ele quer uma mudança total da sua vida. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé nesse momento. Uma renúncia profunda. Uma renúncia que vem de lá do interior. Para tirar a velha natureza e colocar a nova natureza. Deus, Ele quer um concerto com você. O concerto com Deus é um acordo que se faz de andar juntos, de andar na presença de Deus. É um ajuste quando a pessoa deixa os pecados para viver uma vida se esforçando para agradar a Deus. Uma mudança total de natureza. Deus quer fazer um concerto com você, Deus quer fazer um ajuste com você, Deus quer fazer um acordo com você. Para quem ainda não se batizou, Deus diz assim: vamos fazer um concerto? O que é o concerto? É uma combinação. Deus diz assim: vamos combinar o seguinte, você vem sábado aí e se batiza. Aí você diz: amém, está combinado, sábado eu venho e me batizo. Isso é um concerto com Deus. Deus quer fazer um ajuste com você que ainda não é batizado nas águas. Ele quer ajustar os teus pecados. Ele quer ajustar a tua dívida. Deus
Ele quer justiça na tua vida. Quando Jesus se batizou, ele falou assim: João, me batiza, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. É o conserto com Deus. Então você tem que dizer: Senhor, ok, vamos fazer esse ajuste. Eu estou em falta contigo, estou precisando ajustar essa questão do batismo. Sábado, Senhor, eu vou vir me batizar. O conserto para você que ainda não se batizou é um acordo. Você entra em acordo com Deus. Tá bem, Senhor? Então vamos entrar de acordo agora. Eu sei que eu estou em desacordo com a tua palavra, estou em desacordo com a tua vontade, mas eu quero fazer um acordo com o Senhor. Sábado agora eu venho e me batizo. O conserto é a harmonia. Tá bem, Senhor, vamos viver em harmonia agora. Eu quero paz, eu quero vida. Então sábado agora eu venho e me batizo, Senhor. E para você que já é batizado, batizada, Deus está dizendo assim: eu quero um concerto com você. O que é um concerto? É uma combinação. Quantos querem fazer o concerto com Deus, concerto total com Deus? Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Deus hoje vai trocar totalmente o seu nome, e Ele vai colocar ao lado do seu antigo nome, olha só, no livro da vida do Cordeiro, Ele registra os nossos nomes. Então Ele vai registrar o antigo nome, o atual que você tem. Ele vai registrar esse nome, está registrado lá. Talvez você entregou a vida para Jesus faz tempo, mas está fazendo um acordo com Ele agora, porque você quer uma mudança profunda de natureza. Você quer uma mudança profunda de natureza. Você quer uma mudança total da sua natureza. Você quer tudo novo na tua vida, então vem aqui para frente. Então o teu nome já está lá, não é? Não sei quando você entregou a vida para Jesus, o teu nome está lá. No livro da vida do Cordeiro está lá o teu nome, o nome atual, que é o nome antigo. O que Deus vai fazer? Ele vai pegar ao lado do teu nome antigo, Ele vai colocar entre parênteses o seu novo nome. Um nome que ninguém sabe qual é, só Ele sabe. E que você ainda não sabe que nome novo é esse, mas que Ele vai te entregar naquele dia de glória com uma pedrinha branca e o seu novo nome escrito. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17. Eu vou ler esse versículo porque isso vai se cumprir se você crer, obedecer e andar na presença de Deus e ser perfeito. Apocalipse 2,17, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quer esse novo nome? Você que está na igreja quer esse novo nome? Vem aqui para frente em nome de Jesus. Mova-se do seu lugar agora, vem aqui para frente. Anda na minha presença e ser perfeito. Sai do teu lugar, anda. Anda na minha presença e ser perfeito. Pé esquerdo e pé direito, fé e obediência, fé e obediência. A pedrinha branca com o novo nome escrito é para quem vence. Amém? Eu só conheço Abrão por dois nomes, Abrão e Abraão. Mas ele tem um novo nome escrito lá numa pedrinha branca também. A mudança que Deus fez no nome de Abrão para Abraão é para mostrar: eu quero uma mudança de natureza, Abrão. Não quero mais que você seja esse velho homem, essa velha criatura. Quero que você seja um novo homem a partir de agora. Eu quero um concerto com você. Eu quero uma combinação com você, eu quero um ajuste com você, eu quero um acordo com você, eu quero uma harmonia com você, eu quero um concerto com você, diz o Senhor. Você está disposto, disposta a fazer esse concerto com Deus? Isso é compromisso, amados. Você viu o que acontece quando a pessoa não leva a sério o concerto com Deus? Deus fez um concerto com Abraão. Aparentemente estava tudo bem, mas Abraão não foi perfeito no concerto. Olha os problemas que ele gerou.
Hoje é a tua chance de eliminar todos os problemas daqui para frente. Porque se você não cumprir esse conserto direito, você vai gerar consequências ruins para a tua vida, para a tua família e para a tua descendência. Tenho certeza que Abrão, se pudesse voltar atrás, ele voltaria. Ele não teria levado Ló, teria renunciado a toda a parentela, ele não teria ido para o Egito, teria permanecido em Canaã, não teria se desviado. Garanto para você que se Abraão pudesse voltar atrás, jamais ele teria tido um filho com Agar. Jamais. Se ele pudesse voltar atrás. Se ele pudesse. Voltar atrás a gente não pode. Eu só sei que Deus conserta as besteiras que a gente faz. E até do mal ele consegue extrair o bem. Isso eu creio. Isso ele faz. As consequências continuam dos erros passados, dos passos errados que foram dados. As consequências perduram, como nós vimos aí. A vida de Abraão é uma prova disso. Erros passados perduram até o presente e as consequências são desastrosas. Se você levar a sério o teu conserto com Deus a partir de hoje, uma coisa eu sei. Que daqui para frente, você não vai gerar mais problemas, nem para você, nem para a tua família, nem para a tua descendência. Amém? Daqui para frente. Agora, se você levar o conserto com Deus de qualquer jeito, vai ser pior. E eu tenho certeza que você não quer o pior, você quer o melhor. Quem quer o melhor, levante a mão. Você creu em toda a palavra que você recebeu hoje? A palavra te deu visão. Hoje você teve uma visão da palavra. Eu gostaria de ficar falando mais. Eu estou triste que eu estou tendo que cortar. Estou muito triste por causa disso. Mas o que você está aprendendo hoje, o principal que você está aprendendo, vai valer pelo resto da tua vida. E um dia na eternidade você vai se lembrar disso. Você vai falar, ainda bem que aquele dia eu fiquei até tarde. Hein? Abraão ficou até tarde lá com Deus. Ele trouxe a oferta, ficou espantando os urubus. Aí pegou no sono. Vai ver se está até dormindo aí, né? Mas Deus vai falar com você em sonhos. A palavra já está falando com você em visão. Mas Deus vai aparecer em sonhos para você. Se você não cumprir o conserto com Deus, o que Deus faz? Silêncio. Deve ter sido duro para Abraão ficar 13 anos sem ouvir um A de Deus. Sem ter um sonhozinho sequer com Deus. Deve ter sido muito duro esses 13 anos de silêncio de Deus. Não entristeça o coração de Deus. Leva a sério o teu conserto, o teu pacto com Ele, o teu acordo com Ele, a tua combinação com Ele. Amém? Você quer que a sua bênção seja ampliada? Quem quer que a bênção seja ampliada? Porque Deus falou, olha, até o rio Eufrates agora. Até o rio Eufrates. Canaã não é desse tamanho. Até o rio Eufrates, Abraão. Deus ampliou a bênção. Abraão queria um filho, Deus lhe mostrou a imensidão do céu. Deus ampliou a bênção. Você quer que Deus amplie tua bênção? Agora você crê? Não é? Porque Deus não explica como, amados. Pastor, como é que Deus vai fazer? Eu não sei. O que você vai fazer é o que Abraão fez. Amém? Quem crê, vai e faz. Por que Abraão pegou uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho? Por que ele pegou e trouxe para Deus? Por quê? Por que ele trouxe? Porque ele creu, não foi? Porque ele creu. Eu vou fazer uma oração. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e ela me deu a visão. E eu estou vendo coisas que eu não via antes. E muitas delas eu nem compreendo. Mas eu creio e obedeço. Eu quero, meu Deus, uma mudança profunda da minha natureza. Eu quero
uma renovação total. Eu quero sair daqui hoje uma nova pessoa que anda com o Senhor, que anda na tua presença e que consegue a perfeição, não por mérito próprio, mas porque o Senhor sempre perdoa os pecados daqueles que andam contigo. Meu Deus da glória, amplia a minha bênção, amplia a minha visão, amplia agora o meu relacionamento com o Senhor. Eu já ouvi a tua voz, agora eu quero aparição, eu quero visão, eu quero sonho, eu quero, meu Deus, andar nesse pacto com o Senhor. A partir de agora, a partir de hoje, pela fé, eu tomo posse. Eu sou uma nova pessoa e que vai dar muita alegria para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.